Olá, hoje vamos falar especificamente sobre o pilar decomposição do pensamento computacional. Bom, quando a gente fala, né, só fazendo uma rápida revisão do pensamento computacional, ele é composto por quatro pilares, né? Só passando aqui rapidinho neles: a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e os algoritmos. Nesta aula, nós vamos tratar especificamente do pilar decomposição. Então vamos tentar fazer uma definição do pilar decomposição, apesar que você não vai ter essa definição muito específica na literatura, tá? Isso daí não faz parte é, da literatura como a gente tem definições como pensamento computacional, gamificação, dentre outras. Então, o pilar decomposição pode ser entendido como um processo de dividir um problema complexo em partes menores e mais fáceis de serem entendidas e ou manipuladas. Né? Um exemplo clássico é como fazer um bolo. A receita pode ser decomposta em, inicialmente, três partes: a separação dos ingredientes, a ordem de mistura desses ingredientes e o processo de cozimento do bolo. Então, a gente tem três partes bem distintas e, com isso, facilita a gente fazer o bolo a partir do momento que a gente trata cada parte no seu momento certo e com as características e ferramentas necessárias para isso. Então, a decomposição tem muito a ver de eu pegar, faz um bolo aí. Mas calma aí, né? Como que é fazer o bolo aí? Se eu dividir nessas três partes, já vai me ajudar no processo em fazer o bolo. E a ideia da decomposição tem a ver com isso. Então, características do pilar de decomposição: dividir problemas grandes em subproblemas, né? A partir do momento que eu tenho um enunciado de uma questão muito grande ou um desafio, né, real para desenvolver, como que eu trato ele? Né? Uma estratégia que já existia antes do pensamento computacional, a gente só está aqui, né, trazendo para o nosso universo e tentando sistematizar a aplicação e a observação disso, é você trabalhar com pequenas partes desse problema. Então, facilita a resolução do todo e manutenção de soluções de cada parte, porque às vezes não é o todo que está errado, é somente uma parte que está errada. Você separou os ingredientes certos, misturou ele na hora certa, só que na hora de colocar no forno, colocou temperatura errada, tempo errado, alguma coisa assim. Não quer dizer que o processo como um todo está errado. Na verdade, existe uma falha em uma ou mais partes desse grande problema. Ele favorece futuras reutilizações da solução encontrada em uma determinada parte. Por exemplo, eu posso aferir que o processo de cozimento desse bolo pode ser usado para cozimento de outros bolos, né, ou de outros alimentos, algo muito próximo do que foi feito ali. Então, favorece a gente pegar o que a gente aprendeu com uma das partes do nosso problema e utilizar essa solução em outras partes ou com pequenas adaptações. Permite que várias pessoas colaborem na resolução de um problema. Isso é ótimo quando você está falando em turmas ou em equipes de trabalho. Você consegue fazer com que pessoas, né, depois eu ainda volto nisso, com habilidades diferentes, possam colaborar num grande problema, cada um tratando uma parte desse problema. Né? E ajuda a evitar erros ao focar em partes menores, porque aí a gente consegue usar uma expertise para resolver aquela parte propriamente dita. Então, por que a decomposição é importante? Ela está reduzindo a complexidade das grandes tarefas, ela favorece a organização do pensamento, isso é fundamental no processo de ensino-aprendizagem de nossas crianças e jovens, é aplicável a tarefas cotidianas, isso permite com que a gente leve muitas vezes a exemplos reais, base para o desenvolvimento de algoritmos e programa, quando a gente pensa especificamente numa formação em computação. E o que eu acho mais interessante disso tudo é ajuda os professores a entenderem os mecanismos utilizados pelos alunos para resolver os problemas. De que forma o Joãozinho ou a Mariazinha tenta resolver o problema?
quando a gente entende melhor isso, a gente pode ajudar melhor os nossos alunos a aperfeiçoar a resolução desses problemas e melhorar todo o seu processo de aprendizagem. Então, como identificar a decomposição em jogos? Por exemplo, em jogos digitais. No Minecraft, você pode trabalhar com projeto, com materiais, com processo de construção. No Scratch, com blocos para animação, som, interação, para fazer uma determinada funcionalidade. Isso pode ser feito também em jogos analógicos? Sim. No jogo da velha, quais são as jogadas possíveis? Né? Esse é uma parte do problema que você tem, que obviamente é vencer o jogo. Em jogos de labirintos, dividir em sessões, escolhas a serem feitas, ou seja, quase todo problema que não é muito simples, né, que não é extremamente simples, ele pode ser decomposto em etapas e ser analisado dessa forma, até para que quem tem dificuldade aprenda a realizar os processos para resolução daquele tipo de problema. Então, estratégias para motivar o uso da decomposição. Fazer perguntas do tipo: como dividir esse problema, esse enunciado grande aqui, em problemas menores? Como resolver esse problema? Né? O uso de mapas mentais e diagramas ajuda, as representações com fluxos e blocos ajuda, né? Estimular análise e revisão das partes também é uma coisa bem interessante para você, né? Como que você fez isso? Vamos tentar escrever isso? Vamos tentar falar sobre isso? Vamos tentar desenhar como você fez isso? Né? E será que cada partezinha está correta? Então é interessante nesse processo todo. Eu coloco lá no Moodle de vocês uma atividade bem legal sobre. É uma questão do PISA de 2012 sobre o cálculo de número de pinguins. E depois coloco a citação da dissertação da Paloma, que ela analisou essa questão do PISA com base no pilar de decomposição. É bem interessante, vai ficar como material complementar lá para vocês. Atividades didáticas com decomposição para o ensino fundamental. Pensamento computacional desplugado, por exemplo, sequência para escovar os dentes, como montar um avião de papel. Pensando, né, tratando o pensamento computacional plugado, criando alguma historinha via Scratch ou outra ferramenta. Tá? São processos interessantes para ter um olhar especial para a decomposição. Não quer dizer que na solução desse problema e de outros problemas a gente não usa outros pilares, mas eu estou querendo, nessa aula aqui, tratar como a gente repara bastante, como a gente analisa bastante a decomposição. Já no ensino médio, né, a gente pode propor para a turma que eles planejem uma gincana, então eles vão ter que decompor em etapas menores, análise de textos em tópicos e subtextos, mas já com o pensamento computacional plugado, jogos de lógica, design, sons que a gente possa ter na web disponíveis, projetos de robótica por exemplo, com Arduino, que envolve o uso de sensores, programação e assim por diante. Né? Então, algumas considerações finais aqui sobre o nosso pilar de decomposição. Ele é essencial na computação e também para a gente lidar com problemas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Né? Problemas nossos de translado, como chegar, que hora sair, como é que a gente organiza, quais meios de transporte a gente tem que ter e assim por diante. Então, vários problemas do cotidiano podem ter como estratégia de abordagem partir inicialmente para a decomposição. Ajuda no raciocínio lógico e soluções criativas, permite a colaboração entre indivíduos com habilidades diversas. Voltando aqui, isso é fundamental para você fazer o entrosamento e até mesmo a aprendizagem colaborativa, né, com equipes em empresas ou salas de aula. Aplicável em atividades plugadas e desplugadas, ou seja, não tem restrição, e ajuda o professor a entender o processo de aprendizagem dos alunos. Isso é muito interessante para que a gente consiga entender melhor como os nossos alunos pensam e trabalham. Tá? Um abraço a todos, até a próxima.